Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-lição do PP, a lição 2. Então, nós vamos começar a tratar um pouquinho dela, tá bom? Então, vamos lá. Então, na lição 2, o título da lição é o Ministério da Cura. Eu queria prestar atenção com vocês a respeito deste primeiro quadrado. Muitas vezes a gente não dá atenção para ele, mas ele é fundamental na hora de preparar a lição. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente deve perceber é o objetivo dessa lição. Então, aqui fala que é conhecer alguns tratamentos naturais que Deus mostrou a Ellen White para benefício nosso. Sentir prazer em experimentar os tratamentos naturais ao invés dos químicos, sempre que possível. E responder utilizando e ensinando a outros os tratamentos naturais ofertados por Deus para a cura das enfermidades. Então, o objetivo dessa lição é ensinar tratamentos naturais e fazer com que a criança sinta prazer nesses tratamentos e também possa ensinar a outros. Em seguida, tem o verso para memorizar, ou a senha, né? Que ela deve já ter sido distribuída, aquela quadradinho, né? Aquela plaquinha pequena, onde já tem o verso para estudar durante a semana. E aqui tem os recursos necessários que nós vamos utilizar nesta lição. Então aqui fala, imprimir as plaquinhas com sintomas do AVC e do infarto, recortar as placas separadamente, montar 3 cartazes, como que faz? Então aqui, nesses recursos necessários, ele vai ensinar tudo que a gente precisa para fazer, é uma pré-aula, né? Ensinar tudo que a gente precisa em cada parte da lição, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai estudar a lição é ler a lição. Eu gosto de ler a lição inteira sem fazer nada, sem marcar nada. Só vou ler a lição. Depois que eu leio a lição, eu pego a caneta de marcador e vou marcando aquilo que eu acho que é tipo o resumo, né, daquilo que eu preciso falar. Na terceira vez, eu vou e marco aqui do lado o resumo do resumo, ou seja, quando eu ler aqui, a hora que eu estou passando a lição, se eu ler aqui, eu vou saber o que está escrito aqui. Se eu ler isso daqui, eu vou saber o que está escrito aqui. A mesma coisa assim. Então, é aquilo que eu vou olhar na hora de passar a lição. Essa daqui eu fiz, mas não sei onde tá, mas vou mostrar algumas lições passadas, o trimestre passado, as últimas 3, por exemplo. Eu faço, além dessa marcação, né, que eu ponho aqui, ó, vou mostrar. Eu risco, né, e escrevo aqui do ladinho algumas coisas. Além disso, eu faço como é que fala isso aqui? Uma colinha, sabe? Onde eu vou pôr na ordem tudo que eu preciso, os materiais que eu vou usar na ordem e falando um pouquinho do resumo. Então, geralmente eu consigo, olhando isso daqui, passar a lição. Como eu gravo ela na TV Conectados, eu deixo essa aqui de lado, na hora que eu vou gravar, eu ponho essa aqui de lado e a folha. Então eu vou vendo aqui, conforme eu tenho uma dúvida, eu só passo o olho aqui e como eu já li 4, 5 vezes, eu vou saber aonde está escrito aquilo que eu quero. Então eu já vou olhando. Então, por isso que eu falo, olha, esse manual passado e este agora, fui eu que escrevi. Então assim, tá, em 2019. Então, quer dizer, eu não precisaria estar estudando tanto, já que eu estudei para escrever. Mas, independente disso, a gente precisa estudar. Então, é como se eu pego a lição como se eu não a conhecesse. Agora eu vou estudar a lição. Então, eu venho, leio a segunda vez, marcando com caneta, que eu não tinha ainda o marcador, né? E depois a terceira eu venho escrevendo aqui e a quarta eu venho fazendo esse aqui. Às vezes eu leio mais uma ainda por cima. Então, quando eu vou contar a história, eu já estou sabendo bem daquilo que eu vou falar. Por isso que é importante a gente estudar muito bem a lição. Só materiais não resolve. Se você tiver um monte de material e não souber o que fazer com ele, ou como contar a história, não vai resolver, né? Então, primeiro a gente precisa saber muito bem a lição, tá bom? Então, depois que eu li, que eu já marquei, que eu sei o que eu vou falar, agora eu vou ver todos os materiais que precisam para cada parte. Vou mostrar para vocês como não teve a primeira aula, né, da lição 1. Eu vou mostrar para vocês um incentivo de presença.
O incentivo de presença, ele é um caminho para o céu, até que tá solto aqui, né? Então, em cada um, tem figurinhas, cada sábado. Então, eu escrevi atrás da figurinha divulgação da mensagem por jornais e revistas. Então, cada sábado, deixa eu tirar daqui, eu vou colar. Então, esse aqui, por exemplo, é do sábado passado, é o 1. O 2, que é o de agora, ó, tratamentos naturais. Então, eu vou colar aqui. Eu não, a própria criança, você entrega para ela o dela, que cada uma vai ter o seu, e ela vai colar a figurinha naquele sábado, tá? Então, a figurinha fica com você. Geralmente, você pode ter uma caixinha pequena, cheia das figurinhas. Por exemplo, eu tenho essa daqui, que eu guardo aqui algumas figurinhas, coisas pequenas. E você pode ter amarradinho num elástico, né, as figurinhas das crianças, para que elas possam preencher a chamadinha, tá bom? Então, essa aqui é a chamada que era para ter sido mostrada, né, na aula anterior, né? Mas é para vocês fazerem a chamada das crianças. Outra coisa que teve no sábado anterior, na lição anterior, e que vocês podem, inclusive, usar neste sábado, para quem não usou o sábado passado, é aquela pirâmide dos alimentos. Isso é muito legal. Eu imprimi aquela pirâmide em 4 páginas, né? Então, eu fui lá na impressora, propriedades da impressora, na primeira parte da propriedades da impressora, aí eu vi lá multipáginas e coloquei 2 por 2, ou seja, 2 páginas por 2 páginas, né? 2 assim e 2 assim. Então deu 4. Aí ela ficou boa para poder fazer. Eu pus durex, eu uso aquele durex largo, né? Eu passei durex todo nele. E em cada uma delas eu também coloquei durex atrás, né? Na frente e atrás. Então eu pus uma fita dupla face. Ela me permite poder colar e descolar, né? Então é muito interessante a gente fazer essa brincadeira, ou até numa liga juvenil, né? Junto com os adultos, ver qual é a base, né? Que são cereais integrais. Por exemplo, o leite de soja não tá aqui. O leite de soja está lá na ponta, né? Então, assim, é importante. Não, aqui, está aqui. Ou seja, é importante a gente saber o que a gente deve comer mais, o que a gente deve comer menos. E essa pirâmide, ela foi feita para nós que somos vegetarianos. Então, ela é muito importante para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos começar a nossa lição, né? A primeira parte da lição é conquistando a atenção. E aqui ele sugere que a gente faça, que a gente brinque com as crianças a respeito dos sintomas do infarto e do AVC. Então, tem essa folha na lição para a gente imprimir. A gente deve recortar ela, ó, tá aqui, já tá recortado, vou mostrar para vocês. Ó, já estão recortados todos os sintomas, misturados aqui no caso, né? São todos os sintomas misturados, e aí a gente vai, então, ler com as crianças e fazer 2 colunas numa folha. Então, vamos supor que a gente pegue uma folha, deixa eu pegar qualquer um aqui, só para a gente ter uma ideia. A gente vai pegar uma folha e a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver se onde tá. AVC ou infarto. E aí você vai perguntar para a criança: olha, ânsia, azia ou dor no estômago, vocês acham que é AVC ou que é infarto? Então vocês vão ter recortadinhos, tá vendo? Eu já imprimi eles numa folha mais grossa, tipo cartolina. E aí você vai pôr aqui uma fitinha durex, né, enroladinho, para a criança colocar. Então, isso aqui eu acho que ânsia, eu acho que é infarto. Aí cola aqui. Dor torácica, na região torácica. Primeiro você vai explicar que infarto é no coração e AVC é na cabeça. Dor na região torácica, deve ser infarto também. Tontura, deve ser AVC. E as crianças vão colocando e montando esse painelzinho, tá? As crianças mesmo que você mostra e as crianças vão escolher que lado que vai ficar. Depois que elas montaram, claro, bonitinho, né? Pode ser na lousa ou no cartaz, assim. Depois que elas montaram, então vocês vão agora conferir, ver se todos esses sintomas estão realmente no lugar certo. E aí você vai pegar aquela folha e vai olhar junto com eles qual é o sintoma, tá? Então, essa é a primeira parte da lição, que é o Conquistando a Atenção, para falar sobre os sintomas do AVC ou do infarto. Depois, aqui na lição, apresentando a lição,
Aí vai trazer um pouquinho daquela lição passada, onde a Mary morreu com 17 anos porque ela não tinha imunidade, porque achava que economizar na comida estava certo. Ela não conhecia, não tinha o conhecimento. Então, aí tem a lição falar um pouquinho da Mary e depois vai continuar. Inclusive, para esse momento, você pode trazer, né, da lição passada, aquele cartaz da lição passada que eu colei aqui numa cartolina. Eu imprimi, passei cola em volta e colei aqui. Então, vocês vão mostrar, vão relembrar com eles a situação da Mary, né, que ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Depois vai falar da Ellen White, do seu esposo. Então, eu trago esses cartazes que foi do trimestre passado, que eu usei no trimestre passado, tanto da Ellen White quanto do Tiago White. Então, você vai utilizar os mesmos que você já tinha, né? Eu tinha feito no trimestre passado os cartazes sobre os dois. Então, a gente vai falar um pouquinho deles. Fala que Tiago White teve no começo do AVC, né? Pediu para que orassem por ele. Aí depois vai falar do tratamento que ele teve, né? É da clínica, né? Depois da clínica que ele se tratou, que era diferente. Aí vai falar da segunda visão de Ellen White, que ela teve sobre saúde. E Deus pede para que eles fizessem uma clínica. Então, aí a gente vai mostrar depois a clínica, né? Isso já está na lição, é só imprimir e colar. Eu colei aqui numa cartolina, né? Então, vocês vão mostrar, pode passar de mão em mão para as crianças verem como era a clínica, né? Vocês vão falar da clínica, construção dela, como foi, como eles conseguiram fazer essa construção. E aí aparece o Dr. Kellogg, né? Aparece o Dr. Kellogg. E aí vocês vão então imprimir, que já está também na lição, é só imprimir e colar na cartolina. Aí vocês vão mostrar o Dr. Kellogg, vai falar sobre ele, que ele tinha 24 anos, que aqui ele tá mais velho, mas quando ele começou ele era novinho. Vai falar do sanatório, que ele deu o nome de sanatório, que não existia esse nome ainda, né? Falar que ele era muito bom na cirurgia, que as pessoas morriam, né, por causa que faziam cirurgia, e o dele, ele conseguiu fazer 165 cirurgias sem ninguém morrer, né, e tal, que era um recordista, que ele escreveu livros e tal. Aí depois vai falar que ele ensinava sobre hidroterapia, né, que ele fundou a escola médica e tal, vai falar sobre isso. Mas vai falar também que ele tinha suas fraquezas, né, e aí vai contar da história dele, que a irmã White deu conselho para ele, que ele não quis saber. Aí depois teve o incêndio da clínica, e até que ele começou a acreditar no panteísmo. E aí explicar para as crianças o que é panteísmo, né? E aí que ele abandonou a fé adventista e acabou ainda ensinando errado durante 34 anos, pregando errado. E aí vocês fazem então como é que fala? O apelo para as crianças. A gente pode ser como Kellogg, quando era jovem, que estudava e que ensinava o certo, ou pode ser como ele era velho, uma bênção ou uma maldição, né? Já velho, ele ensinando coisas erradas e desviando a atenção das pessoas de Deus, né? Então essa é a lição. O que você vai usar é esse que vem na lição. Só que eu gosto de usar também as coisas que já tinha. Então eu vou usar esses dois e também o da Mary, né? Porque a gente vai começar a lição falando dela, tá? Então vocês podem guardar sempre os cartazes. Eu tenho todos eles guardados. Quando precisa, a gente volta a usar, né, os cartazes. Depois, na revisando e ampliando, aqui fala para a gente corrigir o questionário da lição das crianças, tirar dúvidas, acrescentar informações se precisar, tá bom? No aplicando, aqui fala sobre fazer tratamentos naturais, e aqui retoma o assunto do pedilúvio. Esse pedilúvio a gente já tinha feito na lição 13, se não me engano. Na 12 ou na 13 da lição passada, nós fizemos um pedilúvio. Eu até levei umas bacias ao vivo lá na TV Conectados para mostrar, escrevi quente, frio e tal. Expliquei como fazia, levei uma boneca para fazer o pedilúvio. Aqui está trazendo novamente o pedilúvio, fala sobre a contrição dos vasos de sangue, por que a gente fica com a pele muito branca ou muito vermelha, conforme o sangue está acumulado ou quando foge, né, da mão. Nessa lição, eu gravei o manilúvio, tá? Manilúvio. Se vocês procurarem na internet manilúvio, tem um vídeo lá do irmão Emílio, gravou com a filha dele.
Então é quando você põe os braços dentro da bacia com água quente. E aí ele ensina do cotovelo até a mão dentro da água quente, 19 minutos. Aí tira e passa uma toalha com água ambiente, né, para fechar os poros. Eu achei interessante para a gente ensinar um outro tratamento. Então aqui retoma o pedilúvio, mas a gente pode ensinar o manilúvio, tá? Aí vocês escolhem, mas fala sobre a hidroterapia, que não é só o pedilúvio, o manilúvio, é todo tratamento feito com água. E aí a gente vai ensinar sobre isso, tem até um texto da irmã White aqui falando sobre isso. Já no final, contando aos outros, vai falar que a gente pode ensinar os colegas através de falar da saúde, falar de Deus aos colegas através de conversas sobre saúde. E para levantar o interesse sobre saúde, então a gente poderia usar uma brincadeira. Eu achei muito legal, aqui ó, tem dominó. Não tem esse nome no manual, mas é um dominó da saúde. Então aqui estão as fichas, ó, vou até mostrar para vocês. Vocês vão entregar isso aqui para as crianças. Vocês vão imprimir essas 2 páginas para cada criança, tá? 2 páginas para cada criança. Ela pode fazer ali na sala de aula ou pode fazer em casa, né? Se não der tempo de fazer na sala de aula, pode fazer em casa. Aqui, olha, eu não consegui imprimir em papel duro, tava sem tempo. Eu imprimi na sulfite normal, mas eu passei o durex na frente e atrás e depois recortei, tá vendo? Então, as crianças têm, ou você pode também preparar para elas já colado em cartolina, se for pouca criança, você mesmo pode entregar para ela o joguinho pronto, né? Com cartolina, papel cartão ou papelão, né? E você vai então montar dá para elas montarem. Então, por exemplo, aqui vai. Não sei onde, aqui não sei onde tá os de 2, né? Mas vamos supor, começa assim, aí você vai juntar, ó, tá vendo? Inalação com inalação, ó, banho com banho, beber água com beber água, ó. Outra inalação. Você vai juntando aqui, ó, escalda-pés. Aí você vai achar onde é que tá o escalda-pés. Ai, tô achando só. Mas enfim. Tem aqui de banheira, tem banho de vapor, tem aqui o escalda-pé, né? Pé quente, pé frio, banho de água, beber água. Ó, então tem todos esses figurinhos, então vai montando. É um jogo de dominó mesmo, que a criança vai ir montando, né? Conforme vai brincando. E aí se fala a respeito desses tratamentos enquanto brinca. E aí pode fazer uma brincadeira com coleguinha de escola, pode fazer uma brincadeira com o papai e com a mamãe. E aí se trata sobre a saúde, a gente vai falar sobre cada tratamento, a criança deve aprender sobre cada tratamento, se tiver dúvida. Aqui na lição sugere, inclusive, que a gente traga algum irmão da igreja, quando vai falar do pedilúvio lá, né, do tratamento com água, trazer alguém da igreja para ensinar a fazer algum tratamento de saúde. Então, se você puder, já faz antecipadamente, conversa com alguém da igreja que possa vir e falar com as crianças a respeito do tratamento de água, de hidroterapia. Quais são os tratamentos de hidroterapia e um resumo de cada um, né? Eu espero ter ajudado vocês a entenderem mais ou menos como funciona essa lição número 2 e que vocês possam ter esses materiais fáceis para vocês. Não joguem fora nada do que você faz, porque você pode reutilizar lá para frente.